Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos no seu programa Intercessão. Obrigado pela sua audiência. Este programa está no ar através do canal 14, em Recife, toda a região metropolitana e também em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Estamos também nas plataformas digitais e pelas nossas redes sociais, no YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e IADP Oficial. Aproveite esse início de programa e compartilhe o nosso link com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. E nesse momento, quero convidar você para lermos um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. E no programa de hoje, nós contamos com a participação do pastor Moses Lima. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor. É um prazer tê-lo aqui conosco no programa Intercessão. O senhor coopera com o nosso pastor na filial em Saloá. Saloá. Não é isso? Sim. É uma bênção. E acompanhando o pastor Moses, a nossa irmã Alzeneide Lima. Paz do Senhor, irmã Neide. Paz do Senhor, pastor Silas. É muito bom chegar aqui nesse programa Intercessão. Amém, que bênção. Eu creio que os irmãos da filial em Saloá devem estar ligados conosco neste finalzinho de tarde, não é? Sim. Amém, uma bênção, uma saudação a todos eles. E vamos aproveitar, pastor, começar com uma oração, se o senhor puder nos conduzir. Estamos em um programa de intercessão e vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, a Te oramos, Te louvamos, meu Deus, já pela oportunidade de estarmos aqui uma vez mais, para juntos, Senhor, apresentar este programa. Pedimos, Pai Santo, que as Tuas mãos de Deus permaneçam estendidas, Pai, sobre todos que estarão conosco, Senhor, em toda esta programação, Pai. Rogamos a Tua bênção, permanece conosco, intercedemos a Ti, Senhor, por essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que bênção. Hoje, neste programa, o nosso tema é intercessão, uma chamada de Deus para a igreja. A intercessão não é apenas um dom para alguns, mas é um chamado divino para toda a igreja. E Deus procura homens e mulheres que se coloquem na brecha em favor de famílias, cidades e nações. Quando a igreja assume essa posição, ela se torna instrumento de transformação, sustentação espiritual e vitória contra as trevas. Interceder é responder ao chamado de Deus para sermos guardiões em oração e cooperar com o seu plano na terra. E começando, pastor, a nossa conversa, queria perguntar ao senhor, falando sobre intercessão, o que significa dizer que a intercessão é uma chamada de Deus para a igreja? Pastor, já com a sua permissão, o tema do programa de hoje, que é muito pertinente, muito propício para os dias atuais, mas antes de responder a sua pergunta, se me permite, eu queria fazer um gancho só, pegar um gancho com o trecho do texto lido, que fala de Deus procura um homem, alguém que estivesse na brecha, e fazendo uma ligação com aquilo que Deus estava procurando, ou com aquele que Deus estava procurando, com os dias atuais, eu queria, se posso fazer isso, Deus estava procurando alguém que impedisse que a ira de Deus, que o furor de Deus, que o cálice de Deus se derramasse sobre a nação de Israel. Eu acho até interessante que Deus está conversando com alguém, que é o profeta Ezequiel, que apesar de estar no exílio, mas estava como um profeta autêntico do Senhor. E eu estava lembrando de que naquela leva de Nabucodonosor dos filhos de Israel para a Babilônia, e da primeira, da segunda, e antes que
Nabucodonosor volte pela terceira vez para Jerusalém, eu acho que aquela não era a vontade de Deus que destruísse completamente Jerusalém. Então isso acontece 8 anos depois da primeira leva, 11 anos depois da segunda. Então, o que Deus, antes de dar aqui a sua pergunta, antes de responder, Deus queria alguém que se colocasse e dissesse: Senhor, não faz isso. Que o teu cálice, ou que a tua ira não se complete. Que o Senhor use de misericórdia. E eu percebo que para os dias atuais, para os dias de hoje, Deus quer realmente alguém que se coloque neste lugar entre o povo, entre uma pessoa, entre uma nação e Deus, para que essa ira de Deus não caia sobre as pessoas e que Deus use de misericórdia. Então eu acho que essa ligação, usando somente aqui o texto, é importante para a gente. Que é o que significa intercessão. Interceder é se colocar entre Deus e o povo, como o senhor bem falou. E o povo, justamente. Por isso que o texto que foi sugerido, eu acho que é o mais propício para esse... Deus queria realmente assim. Está escrito por Deus: vou destruir Jerusalém completamente, ou seja, vou permitir. Alguém que eu vou usar para destruir Jerusalém é Nabucodonosor. Isso aconteceu até com Abacuque. Abacuque disse: Senhor, tu vai permitir que uma nação mais ímpia seja um instrumento teu contra a tua nação? Mas Deus disse: se tiver alguém na brecha, não vou permitir. Agora, se não tiver ninguém que seja intercessor, eu vou permitir. Não é interessante que o veredito de Deus de juízo, o veredito de destruição, Deus, na sua presciência, que ele já sabe de todas as coisas, ele já meio que espera que alguém se candidate, né? Justamente. Que alguém se coloque ali. Deus deixa na nossa linguagem, Deus dá a sugestão e fica à espera que alguém se voluntarie e se coloque na brecha, né? Justamente. Aproveitando também, eu lembro até que quando Deus vai destruir Sodoma, sim, estava escrito por Deus aquilo ali, né? Eu vou destruir Sodoma. Mas, de repente, Deus disse: sim, mas lá tem uma família lá de um amigo meu. O justo. O justo, né? E não vou destruir sem que escute Abraão. Chamou 2 anjos e vamos na casa de Abraão. Vamos lá, vamos conversar com ele. E Abraão se coloca como intercessor. Se eu vou ficar aqui, e Deus manda os 2 anjos ir embora, e fica o Senhor com Abraão, e Abraão vai interceder. Tu não vai destruir o justo com o ímpio. Não. Se tiver 50 lá, o Senhor vai destruir? Aí Deus diz: não, claro que eu não vou destruir. E Abraão intercede até o fim. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É uma intercessão. Se eu vou interceder aqui, sei que Deus vai me ouvir. Isso é muito bom. Não é verdade, pastor? As circunstâncias adversas, elas forjam os intercessores. É no caos, no prenúncio da ira que nós temos que se levantar como intercessores. E a intercessão, consequentemente, nos aproxima de Deus. Não é, irmã Neide? Eu queria me dirigir à senhora para fazer uma pergunta também. Qual é a base bíblica que mostra a intercessão como parte do propósito de Deus para o seu povo? Bem, essa pergunta é muito importante e eu quero tomar aqui como base, né, como pressuposto, o versículo que está em Tiago, capítulo 5, especificamente o versículo 16, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Isso aqui é importantíssimo, é grandioso, porque fala primeiro sobre confessar culpas, né? Sobre dizer: olha, eu sou vulnerável também, eu sou humano, eu preciso, né? Então veja que necessidade aqui tão grande disso. E após, orai, intercedei, porque a oração é falar com Deus. Quando fala intercessão, é falar com Deus, só que pedindo ao Senhor pelo outro, não é? Orar simplesmente
Senhor, me abençoa, me ajuda, né? Sobre nós. E quando fala interceder, é orar buscando também o interesse dos outros. Então, veja que interessante, confessai as vossas culpas uns aos outros, né? Fala aí, olha, você é humano, você precisa estar ciente que também é vulnerável. E também orar e interceder uns pelos outros. Então, isso é muito importante. Isso é, assim, magnífico. Eu amo esse versículo, porque nos diz o seguinte: você é humano, você é vulnerável, mas eu conto com você, né? Você faz parte desse projeto, você faz parte desse movimento que é intercessão. Não tem como tirar intercessão da vida do cristão. Quando aceitamos a Cristo, é como se fizesse parte da nossa identidade. Interceder, buscar também em prol do outro, não só apenas ore por mim. Não que isso esteja errado, obviamente nós pedimos aqui, né, como o texto mesmo fala, orai uns pelos outros, né? Fala das tuas necessidades, fala das tuas vulnerabilidades, mas não desiste. O Senhor conta contigo para que você possa estar aí buscando, intercedendo, rogando, né, pedindo ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia da família, tenha misericórdia da nação, tenha misericórdia daquele que está precisando. É algo muito forte essa questão de ser intercessor. É muito interessante, Maneide, evangelista Moses. Eu estava lembrando com Maneide falando sobre os intercessores. São pessoas humanas, falhas, imperfeitas, mas é lindo ver, pastor, quando a igreja se une para orar uns pelos outros. O nosso culto de oração, não é? Na nossa liturgia, há um momento em que se abre espaço para a igreja, para que os irmãos peçam oração. E ali cada um vai contar a sua necessidade, seja ela material ou espiritual. Eu conheci um certo irmão que ele, em todo culto de oração, quando se abria esse espaço para pedido, ele levantava e o pedido dele era muito simples. Ele saudava a igreja com a paz do Senhor e dizia: eu peço aos irmãos que orem para Jesus me batizar com o Espírito Santo. Irmão André. E aí passou muito tempo, mais de 5, 6, 7 anos, e ele, todo culto que eu via que ele estava lá, ele pedia pela mesma causa. E a igreja se uniu, a igreja se juntou para orar por ele e Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Que bênção. E é lindo ver quando a intercessão, ela une, né, pastor? Ela leva toda a igreja a buscar o Senhor. Tem causas que um irmão fica enfermo, uma outra pessoa está vivenciando o luto, e isso une a igreja, a comunidade, para clamar ao Senhor por misericórdia. E, pastor, eu queria me dirigir ao senhor, fazer uma outra pergunta. A intercessão é um dom específico ou é uma responsabilidade para todos os crentes? É uma chamada individual ou todo mundo deve interceder? Eu vejo que a intercessão já é um chamado para a igreja. É coletivo. Todos fomos chamados, convocados e somos estimulados diariamente pelo Espírito Santo a exercermos esse tão grande ofício e ministério da intercessão. É claro que existem aquelas pessoas que se colocam mais diante de Deus para interceder e faz isso sem desistir. O intercessor, ele não pode desistir. Não, ele tem que ir como Samuel. Ele rogou por Saul, mesmo sabendo que Saul estava fora do plano de Deus, e Deus disse a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine? Não é para reinar sobre Israel, mas Saul poderia ter sido deposto do cargo, mas ter uma vida consequente com Deus. Eu posso entender assim. Então eu percebo que a intercessão não é um dom que alguém diga: eu tenho o dom de intercessor. Não, já está chamado. Ele tem que iniciar essa vida com Deus de intercessão. Agora que o intercessor,
ele não aparece muito na mídia, não é aquela pessoa, olha, meu cargo é intercessor, a minha chamada é interceder, não. Isso é como a humildade, não aparece. O intercessor é alguém que entra no altar de Deus, não tem tempo para sair e não sai logo com o resultado. Ele entra diante de Deus, tem certeza de que Deus vai entrar naquela causa e que Deus vai resolver. Então isso aí é para todo crente, é para todo servo de Deus. O Espírito Santo já move o coração. Interceda, ore, clame, busque, esteja na brecha, faça alguma coisa, se coloque. O Espírito Santo convida, todo crente sabe que o Espírito Santo convida para isso. Vamos, vai lá, intercede. Um dia desse eu estava pregando e eu falei que o Espírito Santo mexe com a gente. Isso é uma verdade. O Espírito Santo vai lá e diz, olha, ora, intercede, intercede, intercede. E quando a gente entra na intercessão, Deus manda a vitória. Deus vai responder, Deus vai fazer, Deus vai agir. De uma forma, da forma dele, Deus vai agir. Então a intercessão, ou intercessor, não é alguém que tem um dom ali, não. Isso é para toda a igreja, todo o povo de Deus. Há um custo, né? É uma batalha. É uma guerra. Você interceder há um custo pessoal, um desgaste físico, psicológico. Isso. Você está ali, na linguagem da gente, lutando com Deus para alcançar algo em favor, que não é propriamente seu favor, mas por alguém, não é? E, irmã Neide, continuando essa conversa que está tão agradável, porque falar de intercessão nos alegra, queria lhe perguntar como a igreja pode se despertar e fortalecer a prática da intercessão coletiva. Como é que isso pode ser avivado na igreja? Bem, em primeiro lugar, nós temos que ter a consciência de que interceder, ela impede destruições. Não é? A intercessão, ela impede conflitos, ela impede situações caóticas, ela impede mortes, né, guerras. Então, assim, nós precisamos reconhecer logo o contexto em que estamos inseridos. Que necessidade, mais ainda, de intercedermos. E ao ler sobre esse tema, eu pude também sentir, né, uma cobrança a mais de Deus em relação à intercessão. Não só buscar, mais uma vez, entre aspas, os nossos interesses, mas o do outro. E lembrar também que, no momento em que estivermos intercedendo por alguém, obviamente a intercessão é por alguém, por algo, né? Pelo outro, por isso que a intercessão é ter consciência de que, como o pastor citou, ainda que não venha a resposta conforme o que pedimos, o que delimitamos, o que colocamos diante de Deus, porque nós temos, não é, ali a nossa forma, Senhor, faz assim, e até somos pedagógicos, né, didáticos, né, queremos ensinar ao Senhor. Dizer o passo a passo, Deus, primeiro isso, depois isso. Exatamente. E o intercessor, ele tem que ter essa consciência, primeiro reconhecer o seu contexto, a necessidade que há, né, de estar intercedendo, fortalecendo esse movimento da intercessão, e também saber que o Senhor, ele vai resolver. Sim. Da forma dele. Do jeito, né? Nós temos sim os pontos, né, os quais apresentamos diante de Deus, mas precisamos ter essa consciência de que nem sempre será da nossa forma. Será resolvido. Ponto. Agora da forma dele. Perfeito. E isso às vezes pode causar frustração. Como o senhor pastor colocou aí, né, que é difícil, pode haver cansaço, pode haver frustrações. Quando você intercede, você vê que não foi realizado conforme o que você queria. Então, o intercessor, ele também tem que ter essa maturidade, pedir a Deus também essa consciência de entender, olha, eu vou pedir, eu vou interceder, eu vou até colocar a causa daquela pessoa, aquela situação, mas se não ocorrer daquele jeito, o Senhor sabe o porquê, porque Ele conhece o futuro. Né? O Senhor, Ele sabe o porquê, não foi exatamente do nosso jeitinho. E isso é muito importante, o intercessor ter consciência, porque existem pessoas frustradas e até adoecidas após uma
vamos dizer assim, um processo de intercessão. Pediu tanto ao Senhor, chorou tanto, buscou tanto, tinha tanta certeza de que ia acontecer daquela forma e não aconteceu. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, a vontade do Senhor prevaleceu. Então, não é que você vai dizer, Senhor, faça segundo a sua vontade apenas. Você vai sim colocar diante do Senhor a necessidade, se é uma cura, né, qual o objetivo ali específico, mas entender que a vontade soberana de Deus é a que vai prevalecer. Sempre. Sempre. Né? Jesus, mano, e o evangelista Moses é um exemplo disso. Quando a senhora falava, eu lembrava disso. Porque no momento lá no jardim do Getsemane, podemos até interrogar e dizer, mas ele estava orando por ele, pelos sofrimentos que ele teria, e o seu suor se transformou em gotas de sangue, e tamanha intensidade que ele orava. Mas aquele cálice que ele cita, ele diz, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. O cálice não era dele. Não. Ele estava intercedendo por todos nós que estamos aqui hoje, inclusive. E ele diz, se possível for, passa de mim este cálice, todavia, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, Jesus orou, clamou, chegou aos seus limites físicos e emocionais, pedindo algo a Deus, mas ele coloca isso como o Ivanildo bem pontuou. Não é do nosso jeito, não é o nosso passo a passo. É como Deus determina, como Deus quer. No capítulo lá 17 de João, né? Sim. Jesus já está intercedendo por nós e diz ao Pai, né? Pai, eu não peço que tire eles do mundo, mas que livre eles do mal. Também não isentou a gente de levar a cruz que temos a levar, o sofrimento. Todavia, entretanto, como disse a Emaneide, Jesus permanece ao lado do Pai e intercede por nós. Continua. Está sempre intercedendo, né? Continua. Quem serve, né, ao intercessor se torna intercessor, né? Faz parte da identidade já do cristão. Eu estava lembrando, pastor, que quando a irmã Neide estava falando, eu estava lembrando que na oração de Abacuque, ele intercede pelo justo que está entre os ímpios, e Deus diz que vai mandar os caldeus para que venha levar a nação para a Babilônia, e mesmo Abacuque estando intercedendo e orando e clamando a Deus, ele não entendeu. E disse a Deus, como o senhor pode fazer isso? Aí Deus disse, o justo viverá da fé. Escreva aí, escreva em letras grandes e coloca nas ruas para que todos que passem ou que passarem leiam, o justo viverá da fé. Aleluia, glória a Deus. Que bênção. Eu quero até me dirigir a você que está nos assistindo agora e que tem uma causa, que tem uma luta, tem alguém que você se colocou na brecha, está orando por ele, por ela. Eu quero te dar um conselho com base naquilo que conversamos. Se submeta totalmente à vontade de Deus, porque Deus é soberano e Ele vai fazer do jeito dele, da forma dele. Como Ele fizer, agradeça. Da forma que Ele realizar, diga, Senhor, eu te dou graças, porque não foi da forma que eu estava te dizendo, e Deus pode até fazer como você está pedindo. Mas lembre-se sempre, Deus é soberano, Ele é Senhor, Ele faz da forma, do jeito, da maneira que quer. O nosso papel, o nosso dever é colocar tudo nas mãos do Senhor, entregar a Ele, porque Ele nos conhece, Ele sabe das nossas necessidades. Qual é a causa? Enquanto estamos aqui nesse programa, estamos cultuando ao Senhor, você está aí lembrando desta causa. Aproveite agora, ore neste momento, clame ao Senhor, peça a Ele, Ele vai te atender. A conversa está tão agradável, né, pastor? Mas a gente vai precisar dar uma paradinha agora, o momento do intervalo. É o tempo de você sair, beber uma água e voltar. Não perde, nós vamos continuar essa conversa que ela está muito agradável para a glória de Deus. Muito bem, estamos de volta com o seu programa Intercessão e hoje estamos falando sobre intercessão, uma chamada de Deus para a igreja. Estamos
aqui com o evangelista Moses Lima e a irmã Alzeneide Lima. Estamos falando sobre intercessão e eu queria, pastor, perguntar ao senhor quais são os frutos que a intercessão ela gera dentro da vida da igreja. Pastor, eu quero responder a pergunta, mas antes eu gostaria de ler somente uma parte de um texto. Sim. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 3, versículo 14. Por causa disso, me imponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma por nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito Santo no homem interior. Eu percebo que Paulo, ele dirige-se à igreja nessa carta, à igreja de Éfeso. Ele diz, existe uma causa e eu quero compartilhar com a igreja. Paulo diz isso aqui. E ele vai mostrar aqui que a sua intercessão é para que haja esses frutos aqui, esses resultados aqui. Está aqui, explícito. Primeiro ele está tratando que para que haja estabilidade. A primeira intercessão, quando a igreja se reúne para isso, quando a igreja busca isso junto com os obreiros, é para que haja estabilidade na igreja. Se houver estabilidade na igreja, a igreja vai entender os sofrimentos, a alegria, ela vai saber passar todos os momentos que aparecem no caminho, as circunstâncias. Aí isso me chama a atenção, Paulo diz, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A intercessão de Paulo, ela gera tantos frutos espirituais, que Paulo usa uma linguagem tão alta, para que vocês sejam enraizados, alicerçados, aprofundados, para que vocês vivam a plenitude de Deus. Essa é a intercessão que gera frutos. Essa é a intercessão que estabiliza a igreja. Não é uma simples intercessão que a pessoa está pedindo por uma coisa e de repente não alcançou, então eu já não busco mais, não. Essa intercessão aqui, ela vai tão longe, tem uma dimensão tão alta, que chegou até nós. Nos alcançou, que profundidade, nos alcançou, né? Eu acho lindo isso aqui. E Paulo, pastor, o senhor citou muito bem, esse texto ele é lindo, é maravilhoso. Um missionário, um apóstolo, claro. Eu vejo nele, em Paulo, o amor, a intercessão ali por aquelas almas que ele gerou para Cristo, né? Perfeito. Uma preocupação dele para que aqueles irmãos lá em Éfeso, eles pudessem entender claramente a grandeza, a profundidade, a largura do amor de Deus. O Senhor toma conta de ovelhas, ajudando nosso pastor, junto com a irmã Neide, e sabe bem o que é isso, a lágrima que é derramada por uma vida, por uma ovelha, para que ela cresça espiritualmente. É desafiador. É desafiador. Mesmo sendo uma igreja que Paulo viveu ali, ensinando mais de 3 anos, mas Paulo sabe que o seu ensinamento precisava ser acompanhado de uma intercessão. Vocês sabem, vocês aprenderam, tem uma profundidade teológica, mas eu vou ficar daqui. Eu não estou aí, mas eu vou ficar daqui intercedendo para que vocês permaneçam arraigados, aprofundados, alicerçados. Como é lindo, como é glorioso ver os frutos, né, que a intercessão ela gera numa igreja, numa vida individual, não é, irmã Neide? Eu queria me dirigir à senhora, fazer uma pergunta: quais perigos a igreja corre quando ela negligencia a prática da intercessão? É muito sério, inclusive, né, para os que estão em casa. Eu queria tanto, do fundo do meu coração,
que todos levassem consigo, né, após esse programa, esse direcionamento mais forte em relação à intercessão, porque eu tenho assim realmente visto como é importante isso. Então, como pode melhorar? Em que aspecto? Primeiro, tirando o egocentrismo, não é? Ou seja, só minhas causas. Porque eu estou precisando, porque só os meus, né, de casa estão precisando e os outros. E é tão bom quando você pensa nisso, olha, eu estou precisando, mas os outros também estão precisando. E aí eu desfoco um pouco do que é só meu, né? E aí eu começo apresentando causas que são de outras pessoas. E o Senhor vai trabalhando em nós. Isso é muito importante. Quando fala aí sobre a estabilidade, né, gera empatia, né? E aí isso é muito importante para os dias de hoje, porque nós estamos em um tempo muito corrido. Fechou a porta, né, acordou, tem muita coisa para fazer, a agenda já está lotada e novamente, e interceder, e buscar ao Senhor, e pedir pelo outro, e dizer assim, olha Senhor, vê a causa daquela pessoa, não simplesmente de uma maneira rasa, porque existem aquelas orações que são breves, não dizendo o valor, tirando o valor dessas orações, obviamente, porque há momentos que são breves mesmo, mas assim, Senhor, abençoa, estende as mãos, ajuda tal irmã e ponto. Não, a intercessão ela vai mais além. É aquela que você dobra o joelho ou os joelhos e chora. E quando foi que fizemos isso de verdade, né, em prol do outro? Será que realmente fizemos isso há poucos dias, há poucos minutos, há poucas horas ou há muitos anos? Então, assim, isso é muito forte. Então, exercer esse movimento de intercessão gera empatia, estabilidade, como o texto que o pastor leu, maturidade, entender que não é só sobre você, é descentrar-se, é tirar o foco apenas de você, né? E pensar também no outro. E isso acaba nos deixando egoístas, egocêntricos. Então, se exerce a intercessão, então você acaba também eliminando questões que estão ali de uma certa forma sendo ruins, sendo negativas, como o só eu, né? Só sobre mim, só sobre minha família e ponto, só sobre os meus interesses. E até em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, diz assim, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, ajuda, né? Compartilha aí um dos outros as cargas, foca também no outro. Pasmem, mas existem pessoas que é só sobre ele. Exato. E isso é muito difícil. São pessoas que estão adoecidas dentro da igreja, orando, mas não estão intercedendo, e isso é angustiante para elas mesmas e para os outros. Porque tira a empatia, tira o sentir pelo outro, tira o colocar-se no lugar do outro para entender o outro. Não é? Porque aí a gente vai só entender assim, você não faz porque não quer, você não age assim porque não quer, você não recebeu a bênção porque você não orou. Então, ou seja, existe aí uma acusação e já parte para situações bem mais profundas quando não exercemos a intercessão. É muito forte esse tema, um chamado de Deus para a igreja. Intercessão. E interceder, Maneire e pastor Moses, é uma prática do Evangelho. Jesus disse, é melhor dar do que receber. O que é que você pode dar ao outro, né? Além da pregação do Evangelho, você pode se compadecer por ele, orar por ele. Há um tempo atrás, eu lembro que eu recebi uma repreensão do Espírito Santo. Foi no meu interior. Porque eu acho que isso pode ter ocorrido já com você, na vida da gente, de igreja, de convivência, aparece um irmão ou outro e diz, olha, ore por mim, por tal causa, ore por isso. E aí
quando uma pessoa se aproximou de mim e pediu oração, eu fui no automático. Tá bem, meu irmão, vamos orar. Mas quando acabou a conversa, que eu saí, o Espírito Santo foi lá dentro do coração. Disse, você vai orar mesmo? Ou foi da boca para fora? Aí eu, Senhor... Porque o Espírito Santo, ele sonda as intenções, ele vê aquilo que... Ele vai além, ele vai lá no nosso interior. E eu, Senhor, que repreensão. Eu peguei aquela causa e disse, não, eu vou orar por ela. Pode acontecer com você também, que no automático pode dizer, não, eu vou orar. Alguém pede oração, estamos orando. Está orando mesmo? Sim. Está intercedendo mesmo? Porque a irmã Deide falou, será que esta situação está... A empatia, não é? O quanto a situação do outro nos toca, né, pastor? E também, pastor, o intercessor é alguém que vai entrar na causa de alguém que aquela pessoa não pode resolver. Às vezes a pessoa pede oração, ora por mim, e a pessoa diz, por que você não vai orar? A pessoa não está com condições de orar, ou está com um problema social, familiar, financeiro, ou um próprio problema espiritual. E quando ele pede oração a mim, ele está percebendo que eu tenho condições de ser o seu intercessor. Confia, né? Confia. E às vezes a gente não entende aquilo e tem crente que só pede oração. Mas se ele pediu, alguma coisa está impedindo ele chegar ao lugar que eu estou, ou que aquela outra pessoa está. Então eu vejo isso muito importante. Eu tenho certeza que esse programa está mexendo com a vida de muita gente, de muitas pessoas, porque você é o intercessor. Deus tem levantado essa igreja desses dias para interceder. E a gente não pode esquecer isso, né? A gente não pode negligenciar. Fomos chamados para isso. É um chamado de Deus. E um detalhe é que a gente não sabe a urgência, o quadro daquela pessoa que pediu, ou ela pode até não ter pedido, mas o Espírito Santo nos despertou. O que acontece, de repente vem um nome na mente, no coração. Claro. Ore por tal pessoa, vai em tal lugar, não é? Deus coloca. A gente, continuando aqui na conversa, queria saber com o senhor se tem algum testemunho, algum exemplo, né, de intercessão que trouxe uma transformação real para a vida de alguém. Eu quero lembrar do que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5 por diante. Quando Pedro estava na prisão, e a palavra diz que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. Aleluia. E Deus mandou o anjo lá na prisão. Vem cá. Ô glória. Aleluia. Está difícil, mas tem uma igreja que ora, que intercede. Então vai lá, tire Pedro de lá. E o anjo obedeceu, entrou, abriu os cadeados, mandou Pedro, vamos Pedro, segue. Quem me mandou aqui é o grande Todo-Poderoso. Aleluia. E Pedro saiu na certeza que a igreja estava orando. Glória a Deus. Tem alguém que tem certeza que você está orando. Então não pare de orar. Pastor, essa vida de intercessão, esse chamado à intercessão, a gente tem grandes experiências com Deus. E eu estava lembrando que isso começa desde a infância. Eu lembro que lá na minha eu chamo minha igrejinha com muito amor, né? Lá no Cedro, onde eu sou filho daquela igreja amada, eu era novinho ainda, eu devia ter uns 8 anos, e o meu coleguinha adoeceu. E eu fui na casa dele. E quando eu cheguei lá, ele estava deitado lá na cama com uma enorme dor de dente. E eu entrei no quarto, olhei com vergonha, não tinha ninguém do que eu vou orar por ele. Eu vou orar por ele. E levantei as mãos e orei. Quando eu terminei de orar, ele estava dormindo. Mas isso aí é uma estrada. Eu era novinho, eu devia ter uns 4 anos, mais ou menos, entre 4 e 5 anos, e eu lembro que eu estava morrendo com uma dor. E vi quando minha mãe chamou o meu pastor, meu primeiro pastor, que é um presbítero até hoje, não dirige mais aquela igreja, irmão Ribeiro, lá no Cedro, e a minha mãe chamou ele que ia passando e disse, entre aqui, ore pelo meu menino, ele está morrendo. E eu vi quando o presbítero entrou, levantou as mãos em uma intercessão por mim, e eu dormi. E no outro dia eu acordei bom,
correndo e brincando. Aleluia. Eu vou aprendendo esse valor da intercessão. E a primeira congregação que nós estivemos, lá em São Bento do Una, Espírito Santo, um abraço aos meus irmãos do Espírito Santo, São Bento do Una, e a gente estava lá, dirigindo aquela igreja, e adoeceu uma irmã minha, e o filho dela precisou de morar comigo, e outro sobrinho que morava com a minha irmã. Mas ela adoeceu para morrer mesmo. E não tinha como, e nem eu podia tomar conta daqueles meninos, e eu coloquei a igreja para orar. Eu digo, vocês oram, porque eu preciso de uma vitória de Deus. E aquela igreja deu as mãos comigo em oração. Nós vamos lhe ajudar. Digo, ora comigo. E eu vim aqui no Recife, minha irmã estava internada no Barão, e eu conversei com os médicos, e os médicos, para me alegrar, porque eu estava completamente angustiado. Fazia um pouquinho de tempo, acho que 2 anos que a gente tinha casado, 3 anos, e eu estava com angústia muito grande, porque eu não podia cuidar daqueles meninos se a minha irmã viesse falecer. E o médico disse a mim, fique tranquilo, pode ser que ela viva 10 anos, mas foi o médico querendo me alegrar. Dali ela foi transferida para outro hospital, e eu fui lá no outro hospital. Quando eu cheguei lá, ela estava no estágio muito avançado. E os médicos me chamaram, e eu vi pelo vidro que ela estava lá do outro lado, né? E eu disse ao médico, eu preciso entrar ali. E ele disse, o senhor não pode entrar. Eu digo, eu posso. Se o senhor deixar, eu entro. Eu disse, não, mas o senhor não pode. Eu digo, eu posso. Deixa eu entrar. E abriram as portinhas de vidro e eu entrei. E lá eu disse a Deus. Ganhei uma alma que estava lá, porque estava ela e outra senhora. E eu orei a Deus. E a igreja estava orando. A igreja estava intercedendo comigo. E eu disse, Deus, essa mulher não pode morrer. Ela não pode morrer. Com 20 dias, aquela outra senhora que aceitou Jesus faleceu. E a minha irmã saiu. Já faz mais de 20 anos. Que bênção. A minha irmã está viva, pregando aí nas ruas. Aleluia. Glória a Deus. Ô, glória! Quando a igreja intercede, quando a igreja dar as mãos, junto com o obreiro, com o pastor, com o presbítero, com o líder daquela congregação, da campanha evangelizadora, do círculo de oração. E Deus assina, Deus se levanta. E age, né? Olha, Deus age. A palavra do Senhor diz, por causa da opressão do pobre, do gemido, do necessitado, eu me levantarei agora. Interessante a ousadia que Deus dá, né, pastor? No momento de a gente falar com Deus, como o Senhor disse, ela não pode morrer agora, né? E não é uma pretensão natural. Isso é o Espírito Santo que dá essa coragem ali naquele momento de a gente adentrar com intimidade na presença de Deus e falar com Ele. Nosso Deus é o Deus que opera milagres. Você que está assistindo aí, creia no poder da oração. Se está com alguém na família internado, se tem alguém da sua casa que está enfermo, ou alguém que você conhece, um amigo, ore, interceda. Quem sabe você não pode ser um canal de Deus, um instrumento para que o Senhor opere um milagre na vida desta pessoa. Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus que fez através da vida do evangelista Moisés e pode fazer através da sua vida também. Ele continua agindo da mesma forma, né, irmã Neide, pastor? Perfeitamente. Tá tão boa a conversa, nós vamos aqui dar sequência. Queria perguntar para a senhora, irmã Neide, qual é o papel da intercessão diante das crises espirituais e sociais que uma nação enfrenta? A intercessão, ela livra de guerras, né, de conflitos, ela gera milagres. Então, a intercessão, ela é essencial, principalmente nesse contexto, né, que está inserida a pergunta, e nós precisamos nos predisponibilizar para este ministério, podemos dizer assim, para essa atuação que é a intercessão, o desenvolver, né, de orar pela nossa nação. E principalmente nos dias de hoje, né, orar pela política, pelo Brasil, pelos políticos, né, estamos passando uma situação
um tanto difícil, delicado, não é? E a igreja, ela precisa estar levantando-se para interceder e fortalecendo aí o que foi lido no texto que o pastor leu, né, da estabilidade, porque o contexto hoje, se não tivermos cuidado, ele vai e mexe também com a igreja. Isso. E alguns irmãos, eles podem sair da sua estabilidade, sair do que realmente importa para a igreja, como defensor, como intercessor, e aí ficar meio que sem entender o seu lugar no mundo. Isso. E nós precisamos ter muito esse cuidado, fortalecer a identidade, né, mais ainda. E isso, irmã Neide, eu percebo que é uma preocupação também de Paulo com a igreja de Éfeso. Ele vai ensinar ao pastor da igreja de Éfeso, que era Timóteo, e Paulo vai dizer a ele, do capítulo 2 da primeira carta de Paulo a Timóteo, ele diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Bem, né, uma resposta bem fechando aí, né? O jovem pastor, não é? Eu acho que eu estou junto aqui, que é muito importante essa conversa, né? Sim. O jovem pastor, Timóteo era muito novinho, e poderia que ele fosse levado por alguma coisa e ele não entendesse esse contexto da importância da igreja face à política e aos governos e aqueles que estavam em eminência. Aí Paulo diz o quê? Primeiro lugar, meu caro obreiro, meu caro pastor, meu filho, intercede. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Intercede. O papel da igreja como intercessora do pastor, dos ministros, dos obreiros, é tão importante. Pastor, é tão importante. Se a igreja orar, se a igreja interceder, Glória a Deus. se a igreja clamar, Deus faz o que fez com a igreja primitiva, abala a terra. Oh, glória! Amém. Abala os reinos. Amém. A igreja é quem tem entrada franca no céu. Não existe ninguém na terra, não existe nenhum poder, não existe nenhuma pessoa que tenha acesso ao céu. É a igreja, A igreja, aleluia. é o povo de Deus. Que poder extraordinário há quando a igreja se une para interceder. Entra no céu, a igreja entra no céu. E quando a igreja entra lá no céu, no trono de Deus, Deus resolve as coisas aqui. Aleluia. Rápido. Aleluia. Eu acho lindo isso. Paulo diz: eu te admoesto que clame, te admoesto que interceda pelos reis, pelos governantes, por aqueles que estão em eminência. Paulo está dizendo: tu ocupas um lugar sublime como intercessor. A igreja pode fazer muito. Estamos Sim. sentindo a presença de Jesus Amém. aqui com a Glória gente. Deus. Verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. O cenário da nossa nação, Sim. a situação do nosso estado, Aleluia. o quadro da nossa cidade pode ser mudado através dos nossos joelhos. Pode ser mudado. Glória a Deus. Amém. Pode ser Glória mudado. Nós vivemos uma época de tantos levantes, de tantas inquietações. As pessoas estão procurando meios e saídas de resolver problemas nacionais, locais que parecem insolúveis, Sim. mas um grupo de crentes de joelhos pode fazer muita coisa. Nosso coração, esta tarde aqui, está se aquecendo para nós orarmos. Glória a Deus. Nós não temos mais tempo de seguir nesse programa. E só nos resta agradecer a Deus. Nós vamos orar. Amém. Nós vamos pedir a bênção do Senhor. E antes de orar, pastor, o senhor, irmã Neide, fiquem à vontade de fazeres as suas considerações e agradecimento. Depois
Vamos interceder. Amém. Vamos subir ao céu com as nossas orações. Amém. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade, né? Vir aqui nesse programa Intercessão, pela primeira vez nesse programa. E é um prazer. Agradeço ao nosso pastor presidente, nosso pai, a nossa mãe, irmã Judite, a toda a Igreja do Senhor. Quero mandar também um abraço para todos de Saloar, que Deus continue abençoando essa igreja amada, essa igreja intercessora, né? E todas as igrejas do nosso estado de Pernambuco. Quero agradecer a toda a direção do programa. Um momento muito bom estar aqui com o pastor Silas. É a primeira vez que nós estamos, né? Um prazer. Mas foi muito bom. Ao meu pastor presidente, pastor Ailton, meu pai, não é? Toda a direção da igreja, a diretoria da igreja, que muito obrigado pelo acolhimento e contar comigo sempre. Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço aos meus irmãos em Saloar, Igreja de Saloar, Paranatama, minhas filhas que também estão conosco aí no programa. E eu estou muito feliz de estar aqui com a minha irmã Neide, minha esposa, minha querida. E estamos felizes por esse momento maravilhoso. Amém. Toda honra, toda glória para Jesus. Vamos orar? Você que está aí na sua casa, onde quer que você esteja, pare um pouco agora. Vamos entrar no céu através das nossas orações. Tem alguém por quem você precisa interceder? Tem uma causa que lhe aflige, que está no seu coração e enquanto a gente falava a palavra, essa causa ela foi ativada dentro de ti. Enquanto eu estava aqui ouvindo os testemunhos, a palavra, veio um motivo muito forte ao meu coração e eu vou orar por ele. E eu quero convidar você neste momento, ore, mas ore com fé. Não ore duvidando, ore crendo que Deus, nosso Deus Todo-Poderoso que fez no passado, Ele pode fazer mais uma vez. Vamos convidar o pastor Moisés nos conduzir em oração. Querido Deus, Pai bendito, te louvamos, Pai, por mais estamos diante de ti, um momento glorioso humildemente, aqui no programa Intercessão. Senhor, Oh, meu Deus! estamos clamando a Ti. Obrigado pela vida do pastor presidente, pastor Ailton José Alves, nosso igreja. pastor, nosso pai. Nosso Brasil. Entramos na Tua presença, de Deus. ti, Senhor, com confiança. Intercedemos, Pai, Queremos pelo Teu apresentar povo, as causas, os pela motivos. Tua igreja, pelos Teus filhos, Atende, responde. por centenas de pessoas que estão precisando Misericórdia. do Teu abraço nesta hora. Senhor. Ah, Jesus! Aqueles que estão enfermos nos seus lares ou nos hospitais, Tu podes visitar agora, Jesus. Glória a Deus. Esta vida, essa pessoa que está aí, Pai, Aleluia. nos assistindo Sim, nesse Deus. leito. Leva Oh, ao Deus! altar da intercessão. Traz o consolo, Amigo fiel. traz o milagre. Perto de ti, Jesus. Essa pessoa que está viajando no seu táxi, no seu caminhão, Sim. onde quer que esteja, Pai. Oh, Pai Santo, Que esperam em intercedemos por este moço, por esta moça, por este jovem, este adolescente. Precisa do Teu abraço nesta hora. quebra as cadeias. Se é para interceder, Os Deus, corações. nós intercedemos pelo Brasil, esta Oh, aleluia. nação tão grande. Abençoa, Senhor, nossa nação. Oh, pelos governadores. Pai querido, Glória ao nome de Jesus. oramos pela Tua igreja, Queremos te pedir. é a Tua noiva. Queremos te Oh, a igreja que Te representa nesta terra. Glória a Sim, Deus. Pai Glória a Santo, Deus. continue com as mãos estendidas. Sim. Vem, Senhor. Abrace Sabe, agora, Deus, esta nosso pessoa. pastor presidente. Tire essa angústia, Tu podes tire fazer essa da tua dor, tire essa forma, tristeza da tua deste coração agora. Aleluia. Nós intercedemos, Pai. Ajuda. Ministramos a Tua bênção. Senhor. Que o Teu alívio, Senhor, esteja nesta vida agora. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nosso Deus é um Deus fiel. É o Deus que responde oração e intercessão. Creia, sua oração subiu ao trono da graça. Estamos finalizando o programa Intercessão.
Muito obrigado a você que esteve com a gente nesta jornada. Deus te abençoe. Esperamos você no próximo programa. Não perca, compartilhe com alguém, conte desta programação e esteja sempre junto com a gente aqui na Rede Brasil de Comunicação. Que Deus te abençoe sempre. Vamos pedir ao evangelista Moses para concluir esse programa nos abençoando. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos desde agora e para sempre. Amém. Amém.